Nós vamos estudar então nosso livro de Gênesis a partir do capítulo 41. Nós estamos estudando a última parte do livro de Gênesis, quando nós dividimos em 10 partes. Descendentes de Jacó. E essa história inicia então com o centro em José. José, um filho muito amado de Jacó, e ao mesmo tempo foi perseguido, né? O ciúme fez com que seus irmãos o vendessem. E a gente tem estudado aí alguns detalhes dessa história. Nós não estamos nem indo tão devagar e nem indo tão rápido. São tantos detalhes, né? Nós poderíamos demorar bastante tempo aqui, mas a gente também tem que ir seguindo. E na semana passada, nós estudamos um pouquinho, então, depois que José foi vendido. Ele chega no Egito, capítulo 39. E lá o Senhor abençoou. E o Senhor também abençoou a casa de Faraó por amor a José. Nós percebemos que ele foi uma pessoa que sai de casa, bem adolescente, não se revoltou com seus irmãos, não se revoltou com Deus, se manteve temente a Deus. De alguma forma, aquele sonho que ele tinha tido lá no início da história ficou guardado no coração dele. E ele então passa a ser usado por Deus, abençoado, para ajudar ali naquela casa. Mas a esposa de Faraó, em calúnia, né, contra ele, ela que o perseguia, ela diz que ele a perseguiu para deitar-se com ele. Seu marido então o lança na cadeia. E aí a gente passou essa história, né, que ele ficou lá um tempo preso, até que ele consegue desvendar um sonho de um padeiro e de um copeiro. E esse copeiro, nós terminamos no versículo 23. O copeiro, chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José, então, ele tem esses altos e baixos na vida, várias vezes, né? Altos como um querido de seu pai, com as vestes especiais, depois um baixo, perseguido, vendido por seus irmãos. Alto na casa de Faraó, sendo o mordomo, cuidando de tudo, baixo numa cadeia, de certa forma esquecido, porque esse versículo aqui é bem desanimador. 40:23. O copeiro, todavia, não se lembrou de José. Lembra, né? José pediu para que ele avisasse, que ele falasse de Faraó, para Faraó. Capítulo 41. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se em pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias, à vista e magras. Pararam juntas as primeiras na margem do rio. As vacas feias à vistas e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando ele de espírito perturbado, mandou chamar
todos os magos do Egito e todos os seus sábios, lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que los interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os outros servos, pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho. A mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Até aqui. Eu vou ler algumas partes e outras eu vou falar. Esse texto tem algumas repetições das mesmas histórias e, como nós sabemos, é bem conhecido. Enquanto José está preso, Faraó tem então um sonho. Qual foi esse sonho? Sonho com 7 vacas formosas que estavam saindo da água. Depois ele sonha com 7 vacas magras, feias, e essas magras, feias comem as gordas. A mesma coisa num segundo sonho. Ele sonha com 7 espigas boas, e depois nascem 7 espigas mirradas, e essas espigas mirradas devoram as 7 espigas grandes. Se você ouvisse essa história pela primeira vez, e alguém falasse: interprete esse sonho, difícil, não? O que significa esse sonho? Depois que a gente viu José interpretar o sonho, a gente fala: tem fundamento, né? A interpretação de José tem fundamento. Uma coisa fica clara aqui: vacas e espigas simbolizam o quê? Alimento, vida, prosperidade. Vacas gordas, né? Leite, carne, milho, comida. Então, alguma ideia poderia se passar. Alguns dizem que Faraó, por si só, ele interpretaria esse sonho como que no reinado dele haveria abastada riqueza, prosperidade, e depois no próximo viria sofrimento e fome. Naquela época eles acreditavam, né, que quando eles tinham uma vida abundante é porque os deuses dos cereais estavam com eles. Então, como que ele iria ser abandonado? Mas curioso que ele não se deteve numa interpretação pessoal. Ele quis uma interpretação mais profissional. E aí ele procura quem? Ele procura sábios. Pessoas que talvez adivinhariam pela sorte, ou adivinhariam por certos detalhes e conhecimentos. Aparentemente ninguém tentou. Se tentou, não foi convencido o Faraó da interpretação dada. Aí aparece quem? O copeiro, que lá no 40:23 não se lembrou de José, agora ele se lembrou de José. Lembrou tarde? Não tem tarde para Deus, né? Em tempo certo, no momento certo. É curioso essas coisas acontecerem. Na vida da gente, às vezes a gente quer um certo progresso em determinado momento, quer uma mudança em determinado momento, mas tem o tempo certo. Até José estava mais maduro. Até o tempo em que a necessidade era maior. É agora. Este copeiro, então, lembra, né? Lembra de tudo, da história, do sonho, da adivinhação, da interpretação perfeita de José.
conta Faraó. Faraó, na mesma hora, mandou chamar José. Versículo 14. Agora eu vou falar um pouquinho sem ler. Imagina, né? A alegria de José. Faraó está te chamando. E aí, naquela época, aqui a mudança física dele vai já representar a mudança, vamos dizer assim, de prosperidade na vida dele. Porque ele estava, não sei que tamanho que estava o cabelo dele, mas de barba. E aí ele raspa, né, o cabelo. Vocês já viram aqueles filmes de faraó, né? Tudo careca, não tem barba, não tem nada. E coloca uma roupa bonita e vai para Faraó. Já mudou. Ele sai lá do cárcere para a companhia de Faraó. O que Faraó vai fazer? Conta o sonho para ele. Então não vou repetir o sonho, né? Acordei, sonhei com 7 vacas gordas, 7. Conta o sonho inteiro para José. No versículo 25, José respondeu que o sonho era apenas um. Lembra que nós falamos de sonhos duplos para se confirmar? Mas os sonhos eram iguais, só mudava de vaca para milho, era mesmo. O versículo 32 fala isso: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Quando a gente está buscando um sinal de Deus, né, para alguma coisa, uma confirmação de Deus para alguma coisa, muitas vezes Deus mostra em várias situações que é aquele caminho que a gente tem que seguir. Então, aqui é mais ou menos isso. São 2 sonhos tão claros para que eles pudessem entender que aquilo iria acontecer e que aquilo era a vontade de Deus. Então a gente percebe que José vai fazer a interpretação. 7 anos. A vaca gorda e o milho bom, 7 anos de prosperidade. A vaca magra e o milho mirrado, 7 anos de fome. E esses 7 anos de fome não é qualquer fome, uma fome tão intensa que eles iriam esquecer da prosperidade. O mal que iria atingir todo mundo, de forma as pessoas não lembrarem dos tempos de prosperidade. Repare que José era um grande homem, um grande administrador, um grande homem temente a Deus. Ele nunca deixa de falar que foi Deus que deu a ele a interpretação, que vinha de Deus, por parte de Deus. Ele poderia dizer: vai que eu falo em Deus aqui, esse faraó me põe na cadeia de novo. Ele me chamou, então vou falar, não, eu entendo assim, eu acredito assim. Não, ele fala Deus. O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Depois no versículo 28, esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Outra coisa curiosa é o versículo 33, porque a gente poderia entender que o trabalho de José acabou. Ele foi chamado para quê? Para interpretar o sonho. Interpretou o sonho? Tudo bem, muito obrigado, vai embora. O que diz o versículo 34? Ele dá conselhos, além de interpretar o sonho, ele dá conselhos a Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos e da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem.
Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então a gente percebe que ele dá conselhos. Como eu disse, ele poderia também aqui dizer, olha, é o seguinte, o senhor precisa de um administrador, ninguém tão sábio quanto eu, me coloque como administrador, que eu ajudo o senhor. Ele não falou isso. Ele deixou Faraó pensar isso. Vamos dizer, de certa forma, ele induziu o Faraó a pensar isso. E a gente percebe que ele realmente foi muito sábio. Porque quando você ouve uma notícia dessa, 7 anos de fartura e 7 anos de necessidade, se não é um governador sábio, ele pouco ia se importar. Vou viver então esses meus 7 anos aqui, e guardar umas coisinhas aqui para mim. Mas José pensou além, né? Ele pensou no mundo inteiro. Vamos guardar, vamos administrar. Aqueles 7 anos deve ter sido uma arca de Noé, né? Algo de você juntar coisas, de você organizar coisas. Enquanto que o mundo ficava pensando, o que aquele povo está fazendo lá? 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Você percebe que a ênfase de José foi Deus, 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 e Faraó agora vai enfatizar Deus. Na semana passada eu disse que lá na casa de Potifar, Potifar teve fé, acreditou em José. E aqui Faraó vai acreditar mais ainda em José. Eu disse que não é fácil você colocar essa fé em alguma pessoa. Entregar tudo, né? A gente vê hoje pessoas aproveitando-se umas das outras. A gente vê pessoas que num tempo de crise aproveitam para roubar os outros. Se põe como alguém que vai ajudar alguém, mas está ali para roubar. Ele não conhecia José. José vem de um presídio. Acreditar num preso? Você tira um preso da cadeia e vai mandar, ele governa tudo. Tem coisa que nem eu, como Faraó, posso. Toma aqui o meu anel, você vai governar. E foi isso que aconteceu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel e de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-los subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra. Percebe, irmãos, tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes. José, vendido, escravo, agora é um homem de autoridade. E essa palavra aqui no 43, inclinai-vos, já é um pouco do cumprimento da profecia, né? As pessoas tinham que reverenciar José, se inclinar a José. Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Aqui é uma pergunta boa para debate bíblico. Quem é Zafenate Peneia?
É José. Como Daniel e seus amigos, né, receberam nomes, aqui José recebe um nome no Egito: Zafenate Peneia. Esse nome significa Deus fala e vive. Então não é um nome pagão, né? É um nome, embora seja um nome egípcio, é um nome que tem o significado: Deus fala e vive. Ele recebe uma mulher também, Asenate. Provavelmente a única mulher, não aparece mais, né, que José teve várias mulheres. Era José da idade de 30 anos, ou seja, ele sai com 17 anos que ele sai. 13 anos depois, 13 anos se passaram, agora ele tem 30 anos. – 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E aí é a história que a gente conhece, né? José fez o que ele disse que deveria ser feito. Juntou todo o mantimento, guardou nas cidades, o mantimento do campo, ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, a esposa dele que deu, né? O casal teve o filho. Quais nomes dos filhos? Manassés e Efraim. A palavra Manassés significa esquecer. O filho dele chamava esquecer, mas não que ele se sentia esquecido. O texto diz: porque Deus me fez esquecer. Esquecer do quê? Da tristeza, do abandono, de tudo que aconteceu com ele. Então um dos filhos dele chamava esquecer. Mais uma vez comprovando que ele nunca guardou rancor. Muitas pessoas são amargas no momento das dificuldades. E é o que a gente tem visto, que a pessoa que é amarga no momento da dificuldade, quando vem a bonança, ela continua amarga. Correto? Infelizmente, o problema da pessoa ser amarga não é a dificuldade, é que ela amargou mesmo. Mas a gente vê pessoas como José que eram bons, felizes, pensamentos bons na dificuldade. E quando estava tudo bem, ele permaneceu firme. A gente vai ver há pouco, né? Ele não foi um homem vingativo. Esse esquecer, ele esqueceu mesmo. Até nas provas que ele faz com seus irmãos, não era para vingar-se de seus irmãos, era para ver e conhecê-los direito, para ver se eles ainda eram maus, como eram quando ele os viu pela última vez. Então esse é o homem que tem como um filho esquecer, porque Deus me fez esquecer. E mais uma vez, né? Eu estou falando que ele era um homem humilde, que ele não. Deus fez José assim. A gente não é nada. A gente não é nada. Deus faz a gente feliz, Deus faz a gente humilde, e Deus o fez esquecer. Efraim significa frutífero. Por quê? Porque Deus me fez próspero na terra da aflição. Então, um outro nome do filho dele é Efraim. Deus me fez próspero na terra da aflição. É interessante isso, né? Ter o nome dos filhos como história. É um filho que tem uma história. Passados 7 anos de abundância, versículo 53, houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, que José havia predito.
Então havia fome por todo lado, né? Como havia previsto, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei-o. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham do Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Deus é soberano e Deus coloca José num lugar, né, que ele não era só conhecido por Faraó, que já era muito, mas agora ele vai ser um homem conhecido de todo mundo. Nós já estamos com o tempo mais adiantado, eu vou andar mais um pouquinho, acredito que até o versículo 24 a gente vai, não tem problema, e a gente vai seguindo. A gente tem, algumas vezes as pessoas perguntam para você, né, qual o seu hino preferido? Aí você fala um hino. Qual a sua passagem bíblica preferida? Você fala uma passagem. Eu tenho dificuldade de responder esse tipo de pergunta, porque para mim, meu hino preferido é aquele que eu estou cantando no dia, né? Hoje é peregrinando. O hino preferido é o digno de glória. Qual que é o seu salmo preferido? Não tem dia que é o primeiro, tem dia que é o 51. É difícil responder isso, não tenho muito. Eu tenho vários preferidos, não tenho um preferido. Quando se fala de história bíblica, qual a sua história bíblica preferida? Ou qual a história bíblica que é mais emocionante? Hoje eu digo que é a história de José que nós estamos falando. Mas tem momentos que é a história de Paulo, ou seja, é difícil, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa história é uma das mais emocionantes em toda a Bíblia. É esse relato, né, de um irmão vendido, depois do reencontro com os seus outros demais irmãos, e aquela emoção toda, né, quando José revela quem ele é, quando encontra o seu pai. Então tudo isso é uma história muito emocionante, essa história de alguém que fica pobre lá no cárcere e depois fica rico, é uma história muito linda. E a gente tem que ler mesmo com calma, lendo os versículos. E aí o que acontece então é o primeiro encontro de José com seus irmãos, depois daquele momento triste. 42:1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? É interessante que a gente continua vendo uma família desestruturada. O mundo está um caos, fome, morte. E os irmãos José estavam fazendo o quê? Nada, né? Porque essa expressão olhando uns para os outros é falta de ação. Tem muita gente que diante da crise fica assim, né? Falta de ação. O mundo está caindo, e aí? Eu vou ficar aqui, né? Não tenho o que fazer. Não se move. Também falta de engajamento. É uma família que já está. É Rubem que manda? É Judá que manda? Simeão? Quem que vai tomar a frente agora? Fazer o quê? Jacó, meio problemático, né? Ele sempre foi problemático, mas ele deu um chacoalhão nos filhos dele. Olha, peraí, o que vocês estão fazendo aí? Estais a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José, para comprar cereal do Egito.
A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. É curioso que depois que José, entre aspas, morreu ou foi embora, parece que Jacó teve a mesma atitude que ele teve primeiro com José, com Benjamim, que era o outro filho amadinho dele. E aí ele protege Benjamim, e ele fala, eu que não vou deixar novamente meu filho ir com esses outros irmãos. Quando ele diz, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Além do perigo da viagem, havia o perigo da companhia dos próprios irmãos. Imagina? O pai já desconfiava, porque o primeiro teve problema, estava junto dos irmãos. Esse não vai. Esse não vai. Entre os quais não iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Parece que outras pessoas foram junto com eles. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Então percebe que José teve um sonho, que eles iriam se prostrar. E aqueles que queriam matar o sonho de José, lembra? Vamos ver lá, vamos matar ele, vamos pôr ele no poço, quero ver aonde que vai dar os sonhos, né, desse sonhador aí. Eles estão cumprindo. Só que repara o seguinte, no sonho haviam 11 curvados. E agora tem quantos? 10. A gente talvez nunca pensou nisso, né? Por que essa insistência de José em mandar buscar Benjamim? Porque, de certa forma, o sonho iria se cumprir. Ele acreditava que aquilo fazia parte de todos os 11 irmãos diante dele. Então aqui a gente percebe que os irmãos de José se curvam. Esse foi o momento que José vê os seus irmãos. Até aqui ele não está muito emocionado, talvez tenso, pensando quem são esses meus irmãos, o que aconteceu com eles, como eles estão vivendo. Os seus irmãos não o conhecem. Por quê? Lembra que eu falei que ele rapou a cabeça, está sem barba, e alguém que primeiro tinha 13 anos, e agora, vamos dizer que era 30 mais 7 de fome, 37 por aí que ele devia ter já. Não reconheceram. O texto diz que ele não se deu a conhecer, porque além deles não reconhecerem, ele podia ter falado, olha, eu sou José, ele não falou nada. Lhes falou asperamente e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam-lhe, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então lembrou-se José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Então, aqui que eu disse que há a ligação, lembrou-se do sonho, o sonho onde 11 pessoas se curvam, e quando ele viu aqueles 10 curvados, quando ele viu aqueles irmãos perante ele lembrou-se do sonho. E aí ele começa a fazer todo o interrogatório para que eles, acredito que para que ele pudesse conhecer. Sabe quando você pressiona alguém? Quando você pega um criminoso e faz pergunta difícil, e o acusa, você roubou, foi 10, você matou, e o ladrão vai, não matei 10 não, matei só 1. O ladrão vai meio que contando a verdade. Então parece que ele vai pressionando aqueles irmãos dele, né, para que se ele pudesse contar um pouquinho da verdade. E aí ele continua, vocês são espiões, e vem uma primeira, digamos assim, uma pressão maior.
Ele diz, versículo 15: daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Ou seja, que eles ficassem todos lá no Egito e alguém fosse buscar o irmão. Depois ele vai amansar essa proposta. Eles ficaram presos 3 dias, e aí é uma comparação, né? Enquanto José ficou 13 anos em dificuldades, eles ficaram 3 dias. E aí ele amansa, ele fala, deixa um só. Se sois homens honestos, fique detido um de vós, e os outros voltam para trazer o irmão. Levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Trazei vosso irmão mais novo, como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Aqui esse não morrereis, ele tem um sentido também, que o mantimento que eles levariam não daria para muito tempo. Então, de todo jeito, eles teriam que voltar. É como se fosse uma peregrinação. Você vai lá, compra um pouco, volta, daqui um tempo você vai e compra mais. A vez que vocês voltarem, vocês voltam com o vosso irmão. Volta com o vosso irmão. Essa é uma parte interessante para a gente terminar. Toda essa tensão aqui que José fez com os seus irmãos. Ele começa a perceber que os seus irmãos tinham alcançado perdão, a misericórdia, tinham buscado um caminho mais honesto. Essa própria fome, tudo o que já havia acontecido, também foi mudando a vida dos irmãos de José. E eles começaram a conversar. E eles não sabiam que José entendia, porque José estava conversando com eles com o intérprete, né? Eles não sabiam que José conhecia a língua deles. E eles começam a conversar, achando que estão conversando entre eles, que José não está entendendo. Olha a conversa dele. Somos culpados no tocante a vosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Eles estão se sentindo assim, que Deus está pesando a mão pelo que a gente fez com José. Isso tudo está acontecendo pelo nosso pecado. E lembra que eu disse que enquanto José estava lá triste, eles estavam animados, comendo, se recreando. Mas aqui parece que não estava tanto assim, porque aqui eles dizem, vimos a angústia na alma, ou seja, eles estavam percebendo a tristeza de José sendo vendido. Rúben, que é o mais velho, ele se defende. Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. É como se ele dissesse, olha, vocês quiseram matá-lo, eu não queria. Lembra que Rúben é aquele que pôs no poço, achou que depois ele ia tirar do poço e libertar José, e quando ele volta, José já tinha sido vendido. Ele está dizendo, não sou eu. O curioso aqui, que José está ouvindo toda essa história. Provavelmente, José acreditava que o culpado era Rúben. Como o mais velho, ele era o responsável. E aqui ele está percebendo que quem foi o responsável foi o segundo mais velho aqui, que foi Simeão. Então, é um momento de muita emoção, que aqui fala, olha, eles porém não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete, e retirando-se deles, chorou depois, tornando-lhes, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Aqui ele escolheu quem ia ficar. Um só ia ficar. E ele escolheu Simeão. Então toda essa história, né? E a vida segue. A gente vai continuar no outro dia. Eu não quero ir muito devagar, mas
É uma história que a gente pode ler e reler várias vezes e ver José um homem de Deus, José um administrador, José um exemplo de pessoa que realmente soube viver tanto as dificuldades como na fartura. Nunca se esquecer de Deus. É um exemplo para nós. A gente, olhando essa história, possa entender que quando a gente tem a nossa vida sob a direção de Deus, a gente aprende a viver melhor em todo o tempo, né? Interpretar os tempos como o tempo de Deus, como tempo de preparo. Tudo isso era necessário ser feito. Os nós aqui a gente nunca vai entender. Lembra que eu até falei semana passada que provavelmente seria que Deus queria tirar o povo que já estava se misturando com os cananitas, tirá-los, levá-los para o Egito. Mas toda essa história, um emaranhado de situações e decisões, né, tem assim consequências que só Deus para explicar, não dá. A vida da gente todo dia é assim. A rua que você pega, que você vira, determina um monte de coisa. Ou o que você não pega, aquele que sai, aquele que não sai, os nossos atos, né? Tudo isso, tudo governado por Deus, a gente tem que viver mais e mais.